A seguir, Hora da Notícia. Reação positiva na geração de empregos nos últimos meses em Passo Fundo. Quem vai nos trazer estes dados é o coordenador da agência do Cine do município, Sérgio Ferrari. O que motiva as pessoas com mais de 60 anos a continuarem no mercado de trabalho? Mais de 1/3 dos aposentados continuam trabalhando. A troca de experiências entre a medicina brasileira e a italiana para a formação dos futuros médicos formados estudantes aqui da UPF. E ainda, hoje é dia de dicas para quem gosta de estar na moda. Nós vamos mostrar que o xadrez está em alta neste outono e inverno. Hoje é quarta, 25 de abril, é hora da notícia. O governador José Ivo Sartori anunciou esta manhã que vai alterar a lei que estabelece prazo de 5 meses antes das eleições para realizar o plebiscito para saber se a população autoriza ou não o Estado a vender estatais. O projeto, que será encaminhado à Assembleia, pretende reduzir o prazo para 3 meses antes das eleições, o que, em tese, dá tempo ao governo de buscar a aprovação do plebiscito na Assembleia. O governo quer vender 3 estatais, a CE, a CRM e a Sulgás, como parte da reforma estrutural do Estado. Mais de 1/3 das pessoas acima de 60 anos que já estão aposentadas no Brasil continuam trabalhando. E a gente vai mostrar agora os motivos que levam essas pessoas da terceira idade a permanecerem no mercado de trabalho. Eu gosto tanto da fotografia que pretendo trabalhar enquanto tiver força e puder acompanhar a evolução do momento, né? Após 50 anos de trabalho, a motivação não abandonou o fotógrafo Lino. Nesse tempo, ele passou por muitos desafios e mudanças. O principal foi se adaptar às câmeras digitais. Mas desafios são necessários para a evolução profissional. E hoje, com toda essa experiência, o Lino é referência em fotografia na cidade de Passo Fundo. Ele atua principalmente em eventos como formaturas, aniversários e casamentos. Porque a aposentadoria não é muito, então um dinheirinho que entra mais já ajuda, mas não é tanto pela parte financeira, mas é pela motivação de você acompanhar o momento e para tu não ficar em casa, né? Porque tu fica em casa fechado, vem a depressão. Por aqui, a determinação também se destaca. A Eloá e o Nilo trabalham na área da culinária desde os anos 70. Hoje eles são proprietários de um restaurante que fica no centro da cidade de Passo Fundo. E os desafios? Servir em média 60 almoços por dia. E preste atenção nesse detalhe. Eles não têm funcionários. Enquanto a Eloá se dedica a preparando o almoço, o Nilo faz as saladas e atende os clientes. A gente vai gostando com o tempo, né? A gente vai adquirindo uma certa experiência, ainda vai gostando. Tem o pessoal que chega, a gente conversa, então é bom, né? Eu adoro essa profissão. E a gente sempre lidou com isso, com meu pai, minha mãe, depois casei e continuamos essa lida, né? De restaurante, lancheria. De acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, mais de 1/3 das pessoas acima de 60 anos que já estão aposentados no Brasil continuam trabalhando. E o principal motivo é a necessidade de complementar a renda. Assim, para 46,9%, a aposentadoria não é suficiente para pagar as contas e despesas pessoais. Já 23,2% dizem que continuam no mercado para manter a mente ocupada e 19,7% para se sentirem mais produtivos. Outros 9,1% dizem que precisam trabalhar para ajudar os familiares. Hoje, o idoso, a pessoa idosa, o velho, precisa estar no mercado por uma questão de sustentação. Ele está perdendo uma relação de
manutenção das suas condições de família, e para isso precisa buscar novas rendas. Algumas vezes vinculada à sua atividade que foi desenvolvida ao longo do tempo, algumas vezes completamente diferente a atividade que ele passa a realizar. E exemplos como o do casal, do restaurante, do fotógrafo podem ser seguidos. Afinal, eles são a prova de que é possível, sim, envelhecer com qualidade de vida, mesmo trabalhando. A profissão de fotógrafo eu agradeço muito. Eu formei, com a minha fotozinha pequena que eu tinha, formei 3 filhos na faculdade, então eu sou muito grato à fotografia. Até quando tiver força, velhinho, deixar trabalhar, vamos trabalhar. Não vou parar. Né? Me sinto bem, gosto do que faço, adoro. O mercado de trabalho vem dando sinais de reação positiva nos últimos meses. Em março, mais de 800 vagas com carteira assinada foram geradas em Passo Fundo. Com a gente aqui no estúdio, o coordenador da agência do Cine do município, Sérgio Ferrari. Mais uma vez, seja bem-vindo, sempre muito bem-vindo ao PFTV. Bom, qual é a realidade do município hoje, Sérgio, em relação à geração de emprego? Nós viemos durante 3 anos, desde o começo da crise, com índices negativos na cidade de Passo Fundo. Nós chegamos a ter 12 mil pessoas fora dos postos de trabalho. O ano 2017 foi um ano altamente positivo, até por se abrir 2 plataformas logísticas que empregaram muito na cidade. Tu conseguiu reduzir esse número ali, que hoje deve estar em torno de 6 a 8 mil, é o que a gente estima, o número de desempregados, dos que tinham carteira assinada formal, que eram 58 mil pessoas. O ano de 2018, nós tínhamos a convicção que seria um ano positivo por tudo que vem ocorrendo na cidade e que vai ocorrer agora com uma questão futura. Nós tivemos num trimestre um saldo positivo de 1.053 vagas, aonde só o serviço contribuiu com 988 dessas vagas. Então, para tu ver a importância do setor de serviço na cidade de Passo Fundo. Por incrível que pareça, o único setor que fechou negativo no trimestre foi o comércio, que demitiu mais do que admitiu e que sempre nos ajuda nessa alavanca de ser um saldo positivo. Ou seja, se compararmos o período ali de 2015, 2016, com praticamente 12 mil desempregados em Passo Fundo, que antes tinham carteira assinada, o número de hoje é em torno de 6 mil. De 6 a 7 mil tu tem desempregados. Quem contribuiu em muito para esse saldo também nessa balança são os microempreendedores individuais. Os microempreendedores individuais mudaram os bairros da cidade, para se dizer assim. O comércio hoje foi para os bairros. Tu encontra uma padaria, o barbeiro, o mini mercado, a lotérica. Os bairros se viraram pontos de comércio. E com o número de pessoas também que saíram de carteira assinada e viraram empregadores, porque o microempreendedor contrata até uma pessoa. Ele movimentou toda uma economia da cidade. E o ano de 2018, com certeza, com tudo que está vindo ali pela frente, será um ano positivo e já prova o primeiro trimestre que nem um mês foi negativo. Claro, o mês de março nos surpreendeu, como tu falou, com mais de 800 postos além das demissões, né? Bom, com relação ao microempreendedor individual, a forma com que ela se apresenta, ela é interessante pelo baixo custo, né, e pela simplicidade de gerar, mas ainda assim há um grau de informalidade alto no município? É possível estimar o número de trabalhadores informais? De 58 mil pessoas com carteira assinada em Passo Fundo formalmente, que garante todos os seus direitos, aposentadoria, auxílio maternidade, fundo de garantia, nós estimamos com o Ministério do Trabalho que de 30% a 40% das pessoas não possuem a carteira de trabalho assinada, trabalha na informalidade. É um número altíssimo. Essas pessoas não têm direito algum perante a Seguridade Social. Estão totalmente desamparadas, nem seguro-desemprego. A questão que tem que o ano passado nós operamos com quase 10.800 pedidos de seguro-desemprego. Isso dá o quê? Se tu for colocar ali por uma média, o valor que foi pago na cidade de Passo Fundo de seguro-desemprego é altíssimo. É uma loteria acumulada da Mega Sena. Bom, qual é a tendência para os próximos meses? Abril está praticamente fechando. O que você acha que deve ocorrer no município com relação à geração de empregos? Com tudo que está acontecendo na cidade, provavelmente o mês que vem já sai a questão da licitação do aeroporto, vem uma empresa gerando a Avenida Brasil, que tem dinheiro público e muito dinheiro e muitas pessoas consumindo e vindo na cidade. A abertura do novo shopping, que vai contratar muito. E nós, sendo esse polo
de comércio e serviço para mais de 80 municípios, para mais de 1 milhão de pessoas e diariamente mais de 20, 30 mil pessoas, com certeza o saldo será positivo. Agora a palavra é qualificação. Pois é, a gente há pouco comentava aí na reportagem pessoas com 60, 70, 80 anos no mercado de trabalho. No caso de um deles, eles são empresários, né? O outro é um trabalhador. Como o mercado tem recebido essas pessoas com mais idade? Tu tinha primeiro um fator que as pessoas não queriam contratar ninguém com mais de 40. O mercado hoje inverteu totalmente e está buscando a experiência, porque junto com a experiência vem também a questão da pessoa ser comprometida com a empresa. Hoje nós temos dentro do Cine contratado muitas pessoas acima de 40 anos e até com 60, que teve um caso semana passada. E também tem outra coisa, Thaís, que as pessoas estão voltando com 40 anos à universidade, ao fazer um segundo grau que não tinha terminado. Essas pessoas estão se qualificando muito mais que os jovens para voltar e voltar bem para o mercado de trabalho. Bacana. Obrigada pelas informações, viu, Sérgio? Um bom trabalho para você. Obrigada. Bom, a UPF permanentemente oferece vagas para pessoas com deficiência. Essas oportunidades, elas são para diferentes áreas. As pessoas com deficiência podem concorrer a qualquer vaga, desde que atendam os requisitos necessários. A instituição também dispõe de vagas específicas para deficientes. Para participar da seleção é preciso fazer o cadastro no portal da UPF, o endereço é upf.br. Bom, hoje é dia de ficar por dentro das tendências da moda para o outono e inverno. É o que nós vamos falar depois do intervalo. O índice de inadimplência do IPVA em Passo Fundo chegou a 24%, um pouco mais do que a média do estado, que ficou em 21%. O governo arrecadou cerca de 2 bilhões com o imposto. Em Passo Fundo, a arrecadação chegou a 45 milhões. Metade deste valor vai direto para a conta dos municípios. A partir de agora, começa então o calendário de licenciamento do carro, que vai até final de julho. Uma economia descolada da crise política, dando sinais de recuperação. Será que este quadro se mantém durante o processo eleitoral? Bom, a resposta para essa pergunta está no programa Estúdio 4 desta semana. O programa tem reprise hoje, às 8 horas da noite, e também na sexta, às 11 da noite. Veja um trecho. Esse ano ele tem sido um ano atípico no sentido de que nós passamos todo o ano de 2017 começando a querer melhorar os índices econômicos, e 2018 a perspectiva é que esses dados realmente apareçam de forma mais consistente. E é isso que a gente já começou a verificar em vários indicadores econômicos que demonstram que uma melhora na economia e automaticamente um efeito positivo em vários setores da economia. Já os empreendedores, já os construtores já estão retomando seus lançamentos, seus empreendimentos, o nível de confiança já está bem maior. A gente passou por um momento de aceleração no setor muito forte a partir de 2009, né? 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 começa a enfraquecer, 2015 enfraquece, 2016 foi terrível, né? Sim. Como o Samar disse, foi o pior ano. O pior ano, e na construção civil foi muito ruim o ano de 2016. 2017 começa a retomada e 2018 a gente está vendo já bases sólidas aí. O consumidor vai continuar confiante e a tendência é de manter um crescimento no comércio, sim. Até porque a safra está boa e aquece não só a construção civil, como o comércio como um todo. Eu acho que todos os setores da economia são aquecidos com a boa safra agrícola. Bom, e com o avanço da tecnologia, que é constante, né, é comum a substituição de aparelhos que muitas vezes nós temos em casa. Eu estou falando de celular, computador, televisão. Tudo isso acaba saindo de linha de maneira muito rápida e, às vezes, a gente não sabe o que fazer com esses equipamentos. Bom, em Passo Fundo, existe uma campanha permanente de coleta de resíduos eletrônicos. Se você precisa descartar algum destes materiais, pode levar até a Secretaria do Meio Ambiente,
que fica no Parque Banhado da Vergueiro. Há 6 anos, alunos do curso de Medicina da UPF têm a oportunidade de conhecer de perto a realidade da medicina italiana através do intercâmbio. Agora foi a vez de uma médica do Hospital Rimini, onde os estágios acontecem, vir a Passo Fundo para uma troca de experiências com estudantes e profissionais da área. Esse bebê tem apenas 12 horas de vida. Quem o examina é essa equipe formada por uma pediatra e professora da UPF, também por estudantes de medicina da universidade e residentes. Junto está Laura, uma médica italiana que veio a Passo Fundo para saber mais da medicina brasileira. Aliás, é Laura quem recebe na Itália os futuros médicos da UPF que escolhem fazer um intercâmbio para estagiar no Hospital Rimini, onde a italiana é diretora médica. Uma verdadeira troca de experiências que foi vivenciada durante um mês pelo Leonardo, em 2017. Um diferente contexto de medicina em relação aos equipamentos que eles usam, talvez algumas formas de tratamento, serviu para ampliar meu conhecimento na medicina, né? Laura explica que a medicina brasileira e a italiana são muito parecidas, porém as pessoas optam pela saúde pública na Itália pela qualidade do serviço. Uma diferença enorme tra il servizio sanitario italiano e il SUS brasiliano. Há uma diferença enorme entre o serviço de saúde italiano e o SUS brasileiro. O serviço de saúde italiano é um dos melhores do mundo. Ele funciona muito melhor do que o privado. Ora in Italia, per questioni economiche, Agora, na Itália, por razões econômicas, há um recurso para o privado diminuir as listas de espera. Mas isso não significa que ele funciona melhor que o Sistema Nacional de Saúde. Significa che funziona meglio, anzi, è meglio il Sistema Sanitário Nazionale. As diferenças no sistema de emergência também é um ponto que a italiana observa. Io ho visto il servizio di emergenza, che funziona molto bene, ma è Eu vi um serviço de emergência que funciona muito bem, mas está superlotado. Na Itália, isso não pode acontecer, porque há 3, 4 pessoas e nos quartos de hospital há 2 leitos. Aqui, há 6 leitos para 10 pessoas na emergência. Seria bom se médicos italianos e italianos vissem como eles trabalham em outra realidade, para não reclamarem. Esse intercâmbio começou há uns 6 anos e o ano passado a professora Laura assumiu esse acolhimento dos nossos alunos em Rimini. Já foram aproximadamente uns 60 alunos nesses 6 anos, entre estágios curriculares e extracurriculares. E nós decidimos trazê-la para que ela conhecesse a nossa estrutura e que também fosse acolhida aqui. Então, esse foi o objetivo da vinda, e também para nós programarmos o futuro deste intercâmbio para que ele não tenha uma parada. Este mês de abril está sendo um dos mais quentes dos últimos 38 anos. A massa de ar seco que está predominando aqui na região nos últimos dias deixou a temperatura 1,5 graus acima da média para o período. E o volume de chuva, esse está abaixo da média. Até agora choveu 78 milímetros e o esperado era pelo menos 100 milímetros. Confira a previsão para amanhã e para sexta-feira. A previsão do tempo para esta quinta deve ser de tempo limpo em Passo Fundo e região. E a temperatura varia entre 19 e 31 graus. A sexta também deve ser de tempo seco e a temperatura fica entre 19 e 32 graus. Para você que gosta de andar na moda, nós estamos apresentando às quartas-feiras algumas tendências para o outono e inverno. Quem nos dá uma mãozinha é o pessoal do curso de Design de Moda aqui da UPF. Olha só. As vitrines estão cheias de novidades.
E com ela vem aquelas dúvidas de como adequar as tendências ao seu dia a dia. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho do suede, da alfaiataria e do xadrez, que é um coringa da estação. A alfaiataria do inverno 2018 tem duas palavras-chave, conforto e praticidade. São tecidos novos, mas com aquela qualidade, com aquele caimento que só a alfaiataria possui. Aqui é um conjunto numa malha, mas com uma modelagem muito exímia. Uma camisa de alfaiataria também, a camisa básica de tricoline. Notem que ela usou com obi vermelho, que deu um toque especial ao look, deixando jovem e bem descolado. O xadrez é um tecido que aparece em todos os invernos e também nas demais estações. Esse ano ele vem mais despojado, ele vem com cores mais fortes e compondo também com tecidos que antes não eram usados, como o caso dessa camisa de crepe, usado com um jeans mais ajustado, e a bossa ficou por conta do casaco de alfaiataria com uma cor forte e contrastante, que é o vermelho. Aqui o Corino traz uma proposta bem clássica. A saia reta com zíper deixa o look super contemporâneo. A camisa é um xadrez quase geométrico, um tecido muito bacana, que é o crepe, não amassa, conferindo um look assim elegantérrimo, acessórios mínimos e a boina, que é aquele charme da estação. O suede é um tecido super prático. Ele modela bem, ele não tem aquela necessidade de passar e veste muito bem. Aqui numa sobreposição, ele ficou jovem e com muita bossa. Essas são somente algumas das opções que as tendências do inverno 2018 trazem para você. Fique ligado, toda quarta-feira tem dica de moda aqui na UPF TV. O Hora da Notícia fica por aqui. Você pode rever esse programa em 2 horários à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo com novas informações.